Olá, saudações filosóficas. Hoje estamos numa cidade chamada Roussillon. E esse Roussillon tem a ver com a cor dessa cidade, não com a cidade, tem a ver com o terreno onde está a cidade, rouge, vermelho. Vocês vão ver que todas as casas têm colorações, não necessariamente vermelhas, mas ao redor do solo, que é um solo das minas de ocre, que foi explorado aqui até o início do século XX. Ou seja, o solo cheio de óxido de ferro vai ter uma coloração que varia do amarelo ocre, que está aqui, uma casa atrás de mim, até tons mais avermelhados. Então a cidade toda, as construções, as casas, têm essas tonalidades que se encontram no solo. Existem passeios aqui, a gente consegue ver até na própria... no trânsito da cidade, né, os barrancos com o solo todo colorido, com essas tonalidades que são usadas nas casas. As casas aqui, elas têm uma paleta, quem vai construir a casa, né, quem vai pintar a casa, tem uma paleta de 40 tons ao redor do ocre, né, desse solo, e essa pessoa tem que fazer a escolha nessa paleta. Então a gente vê a cidade toda com essas cores, como eu falei, reproduzindo o solo. E como não digo toda, mas como muitas histórias aqui da Provença, a razão desse solo avermelhado tem uma historinha. E curiosamente, na verdade, tem duas historinhas. Curiosamente, uma dessas historinhas, veja aqui, essa aqui é bem vermelhada, uma dessas historinhas envolve a mitologia grega. Então consta, do tipo Era Uma Vez, que os titãs, os deuses titãs da mitologia grega, tiveram interesse em vir morar aqui nessa região. A Provença, né, é vista como uma região de grande interesse turístico. Então os titãs também queriam morar nessa região, então vieram para cá, mas encontraram a resistência dos nativos, dos provençais. Então há uma guerra entre os poderosos titãs e os provençais, que para resistirem a essa invasão foram muito vigorosos, muito valentes, e ofereceram grande resistência aos titãs. E aí os titãs, incomodados com aquela resistência, querendo vencer de uma vez só, construíram um canhão de fogo e bombardearam a região com esse canhão de fogo. Mas os provençais se esconderam em cavernas, esperaram aquela labareda passar e saíram e continuaram a guerra. Os titãs cansaram e foram embora. Então esse canhão de fogo dos titãs seria a explicação fabulosa, né, lendária, mitológica para essa coloração do solo e que acabou sendo transposto para as casas. Vale dizer também que essas cores influenciaram pintores da região, né? Provença também é famosa pela atratividade que teve sobre pintores famosos do porte de Van Gogh e o próprio Cézanne, que nasceu aqui na região, né? Não aqui, mas em Aix-en-Provence, e que teria se inspirado por essas colorações do solo. A gente está aqui numa região que mostra, não tem tanta variação, mas mostra um pouco o que eram essas minas de ocre. Então aqui atrás de mim tem o que provavelmente foi uma mina. Como eu falei, até o início do século XX, essas minas eram muito exploradas. Posteriormente, com o desenvolvimento da indústria química, passaram-se a ter pigmentos sintéticos e as minas dessa região perderam a sua atratividade, né? Então vejam aqui, tem outras áreas que ainda é mais interessante essa variação de tom. Eu vou mostrar em outro vídeo, em outra postagem. Existe uma outra história para essa terra avermelhada aqui de Roussillon. Essa história bem mais violenta, e se você tiver algum tipo de desconforto com isso, está na hora de você parar de assistir. A história é o seguinte, essa, ao invés de falar da mitologia grega, fala de uma certa maneira, mitologias da região. Não vou usar o nome mitologia, mas
aquilo que se chama de canções de gesta. Canções de gesta são as histórias dos cavaleiros. Quase todo mundo já deve ter ouvido histórias de cavaleiros que vão salvar as suas damas. Isso tudo faz parte de uma mitologia medieval. Então, isso está presente na explicação desse solo vermelho, de novo aqui, atrás de mim, um barranco. Que é a seguinte, portanto, um determinado nobre da região, chamado Raimundo, ele casou com uma dama chamada Ceremonda, e ele não dava a menor bola para sua esposa. Saía para caçar todos os dias, não vinha para jantar, e ela se sentia muito sozinha. E aí um dia chegou um trovador, personagem da Idade Média, século XII, ou seja, é um ícone da Idade Média francesa. E aí, olha só que aqui a gente consegue ver, lá no horizonte, esses barrancos coloridos. Então consegue ver os tons variados desse solo e as minas de ocre. Então, chegou um trovador nesse castelo onde morava o Raimundo, que não dava importância para sua dama, e a Ceremonda. E esse trovador fez o que os trovadores faziam, certo? Cantavam poesias falando sobre situações de galanteio, né? Situações de amor cortês, como vai entrar para a história com esse nome. E acabou acontecendo o que é previsível, né? A Ceremonda e o Guilherme se apaixonaram e começaram, já que o Raimundo não estava nem aí, começaram a ter um caso. Só que, como também é comum nesse tipo de história, desse tipo de narrativa dos trovadores, das poesias trovadorescas, tinha lá o X9 da parada. Ou seja, denunciaram esse romance ao Raimundo. E aí o Raimundo arquitetou um plano. Ele convida o Guilherme, o trovador, para caçar. E acaba matando na caça. Ele mata e corta a cabeça do Raimundo. E arranca o coração. E chega para jantar. A Ceremonda, surpresa, porque ele chegou para jantar, né, ficou surpresa, achando que ele tinha mudado o comportamento dele. Naturalmente foi jantar e tal. E no final do jantar, o Raimundo revelou que aquilo que ela comeu era o coração do seu amante. Depois mostrou a cabeça que ele tinha cortado. E ela, a Ceremonda, disse: então essa foi minha última refeição. Ela sobe na torre do castelo e se joga para a morte dessa torre. E aí vem a explicação. O sangue de Ceremonda acabou se espalhando pelo solo e é a origem desse solo avermelhado dessa região. Bem, essas personagens, naturalmente a história lendária, né, fabulosa. As personagens de fato existiram, mas não tiveram nenhum tipo de fim parecido. E para terminar nossas histórias de Roussillon, quero chamar a atenção também porque, para a gente brasileiro, esse tipo de solo argiloso, de óxido de ferro, não chega a ser uma novidade. Mas para essa região, se você já esteve ou já viu outras filmagens que eu fiz em outras pessoas, você vai perceber que é muito comum aqui o solo calcário. Tanto que as construções da Idade Média, né, usavam a pedra. Até porque também a tecnologia se limitava praticamente a isso. Mas enfim, são solos muito pedregosos. Então esse lugar que Roussillon tem, e com essas histórias fabulosas, tem muito a ver com essa distinção em relação ao entorno, né? Esse solo mais rico de óxido de ferro, que dá essa coloração, e que para outras regiões, para o nosso país, não chega a ser novidade, mas para aqui é diferente de outras localidades. Então, aqui um panorama da cidade e a gente encerra as conversas sobre Roussillon.